Funciona mais ou menos assim. Queria trazer aqui repercussão da família Bolsonaro em relação aos casos de hoje. E o primeiro a postar, na verdade foi o único por enquanto, foi o deputado Eduardo Bolsonaro. E é curioso que ele coloca aí: ninguém mais acredita nessa porcaria. Olha só como ele coloca aí. Sem cargo, inelegível e agora indiciado, mas segue arrastando uma multidão pelas ruas em que passa. Sabe por quê? Porque ninguém acredita mais nessa porcaria. Sakamoto, Hashtag começo por você aí. O que significa isso daí? Ninguém acredita mais nessa porcaria. Essa porcaria, o que é? Que é a Polícia Federal? É a Justiça? Essa porcaria que é o quê? O Brasil? Como diria meus alunos, hashtag sentiu. Essa é a declaração do Eduardo Bolsonaro, é um atestado de que sentiu. Né, sentiu. E é interessante porque não sentiu, é uma coisa prevista. Esses indiciamentos aqui, né? Todo esse, quer dizer, esse indiciamento, esses possíveis indiciamentos, ele deve ser indiciado, no caso, em vários casos, antes do caso do golpe, né? Isso aqui são, na verdade, são tudo previsto, são tudo quase que programado do cronograma bolsonarista. Agora, o que acontece é o seguinte: o deputado Eduardo Bolsonaro quer menosprezar, em primeiro lugar, quer menosprezar todo esse processo de investigação da Polícia Federal, todo o processo todas as decisões que vêm sendo tomadas pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal. Sabe, ele tá, é óbvio, tá agindo porque o pai dele tá indo pro cadafalso, né, por conta daquilo que fez. Né, não daquilo que não fez, né? A nossa discussão aqui, inclusive, nos últimos meses, é que a Polícia Federal vai demorando para fechar os inquéritos, né? Não, que precisamos de mais prova, e mais prova, e mais prova, e mais prova, né? E é isso que está acontecendo. Eles estão puxando mais. A própria Procuradoria-Geral da República devolveu e falou: quero mais coisa, né? E devolveu para a Polícia Federal. Então, o que acontece? O deputado Eduardo Bolsonaro está jogando para a claque dele. Só que está jogando de uma forma muito, muito ruim. Não estou falando do ruim com relação ao ponto da estratégia, porque o que ele está falando? Está falando, as instituições brasileiras não são confiáveis. É isso que ele está falando. Ele está falando, essa porcaria, ele está falando do Estado brasileiro, está falando das instituições brasileiras. E isso é muito ruim. É muito ruim para quê? É muito ruim para a democracia, é muito ruim para a paz no país. Porque a partir do momento que um grupo político começa a atacar, e não é de agora que eles atacam as instituições, mas a partir do momento em que eles começam a falar: olha, as instituições não valem nada, né? Você acaba, né, causando uma fissura que pode ser difícil para depois colar, na percepção de uma parte significativa da sociedade a respeito de seguir as regras, de seguir as leis, de seguir aquilo que o Estado, né, que foi democraticamente instituído, que foi eleito ou que foi indicado, decide. Né? A Polícia Federal ela responde a um governo democraticamente eleito. O Congresso é democraticamente eleito. O Judiciário não é democraticamente eleito, mas é indicado por quem foi democraticamente eleito ou passa por concurso público. Então, o que acontece? Existem, ou seja, existem regras nesse processo todo. Então, você precisa, na verdade, respeitar essas regras para que a sociedade continue funcionando, para que a gente evite o caos. Então, essa declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, que se por um lado ela pode até parecer, nossa, ele tá bravo, ele sentiu, etc. Tal. Por outro lado, é um apito de cachorro para os seus seguidores, e falando o seguinte: olha, tá vendo? É o Estado, aquilo que vocês não podem confiar, aquilo que não vale nada. O que, na verdade, não deixa de ser irônico, porque ele foi eleito por esse Estado, ele tem um mandato, e o salário dele e dos seus irmãos, né, vem exatamente desse Estado, que eles prometeram proteger ao assumir um cargo público. Mas esse tipo de ataque, ele é terrível. Ele vai na linha dos ataques que o presidente Jair Bolsonaro proferiu contra instituições democráticas durante anos, contra a justiça durante anos. Eles querem, com isso, chegar no momento que, na hora que o Bolsonaro for condenado, os seus seguidores vão dizer: não, mas não vale nada essa condenação, porque é uma perseguição tal qual acontece com Donald Trump nos Estados Unidos, em que os seus seguidores, no momento que ele é condenado por conta do caso da Stormy Daniels, os seus seguidores falam: não, isso não vale nada, isso é uma mentira, existe um grande conluio. Tudo bem, funciona junto aos seguidores, mas tem um efeito colateral que é o quê? Tirar a confiança no Estado e nas instituições de uma parcela significativa da população. E isso
é um caminho que pode ser sem volta, e isso é um caminho que pode atingir, né, o Estado democrático de direito. Não é um golpe, mas é uma atitude golpista. É curioso, né, que eles falando da Polícia Federal em si, né, o Josias. Então, quer dizer, quando a gente fala, ah, a Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro no caso das joias, e como alguns estão cravando de que já está certo, isso vai acontecer, ele diz, ninguém acredita mais nessa porcaria. Não acredita em quê? Na Polícia Federal? Como é que você vê essa reação da família Bolsonaro em relação ao indiciamento de Bolsonaro no caso das joias? A frase do Eduardo Bolsonaro orna muito com a estratégia do pai dele e do grupo todo, né, Fabíola? O Bolsonaro joga com o tempo e se prepara para tumultuar as futuras ações penais com a apresentação de questões processuais. Não tendo uma defesa sólida, porque os fatos são muito eloquentes, ele se prepara para tumultuar os processos. E por isso, desde logo, o Bolsonaro ostenta uma pose de vítima do sistema. Aí no sistema cabe tudo. Cabe o governo Lula, cabe o Supremo Tribunal Federal, cabe a Polícia Federal, é o sistema contra uma vítima. É essa estratégia que a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro ecoa. E aí é muito boa a imagem que ele usa, que ele diz: ah, ninguém acredita mais nessa porcaria, porque está aí um personagem sem cargo, inelegível, e sendo recepcionado por multidões ao redor do país. A imagem da porcaria é muito boa, porque, a despeito do andamento das investigações que emporcalham a biografia do Bolsonaro, já bem manchada, o mito está, de fato, sobrevoando a conjuntura como um cabo eleitoral limpinho. Agora, você pode colocar asas num porco, mas não transforma esse porco numa pombinha imaculada, né? Então, daí a minha sensação, Fabíola, de que a Procuradoria-Geral da República erra ao cogitar a hipótese de adiar os prováveis indiciamentos que a Polícia Federal está prestes a formalizar, ao adiar para depois da eleição a análise sobre a conveniência de apresentar ou não denúncias contra o Bolsonaro e os seus cúmplices. A meu juízo, a Procuradoria, se fizer isso, se levar adiante essa cogitação, ela sonega ao eleitor brasileiro informações que são relevantes, são muito relevantes na formação da, da, da opinião que leva ao voto, que conduz ao voto. O Bolsonaro, inelegível, não é candidato a coisa nenhuma, mas ele apoia muitos candidatos. E um eleitor que não seja um devoto, que cegamente desconsidera todas os elementos levantados contra o Bolsonaro e vai nessa linha do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, de que tudo isso é uma grande porcaria, um eleitor que não compactue com esse tipo de visão, que tenha uma visão mais independente, esse eleitor tem o direito de saber se o indiciamento conduzirá ou não à denúncia, porque a presunção da inocência, Fabiola, é uma prerrogativa que ela vai se esmaecendo com o tempo. Evidentemente, alguém que não é indiciado é mais presumivelmente inocente do que aquele que foi indiciado. Alguém que vai do indício à denúncia é ainda menos presumivelmente inocente. Se a denúncia se converte em ação penal, aí mesmo é que a hipotética presunção de inocência vira um traço, um asterisco a ser conferido na hora da formatação da sentença. Então, se o Bolsonaro passa de indiciado a denunciado, algo que a Procuradoria cogita fazer só depois da eleição, ele é menos presumivelmente inocente. Isso pode ser útil na formação da opinião do eleitor durante o processo da eleição municipal. Então, acho que a porcaria merece um desfecho melhor, Fabiola.